Sabe aquela diferença entre um texto que simplesmente informa e outro que mexe com a gente? Pois é, hoje a gente vai explorar essa linha, que às vezes é bem sutil, que divide a escrita que é uma ferramenta da escrita que é uma forma de arte. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas é exatamente com esse quebra-cabeça que a gente vai conseguir entender o que, no fim das contas, realmente define um texto. E acredite, isso aconteceu de verdade. É um caso real que, olha, ilustra perfeitamente a confusão que pode dar quando esses dois mundos, o da informação e o da arte, se trombam assim de repente. Então, bora usar esse caso como nosso ponto de partida. A partir dele, a gente vai mergulhar no que define os vários tipos de texto que encontramos por aí no nosso dia a dia. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender essa história direito, primeiro a gente precisa ter as ferramentas certas na mão. Vamos começar definindo o que é um texto literário e o que não é. Pensa assim, o texto literário quer te levar para uma viagem, criar uma experiência. Ele usa uma linguagem que é mais pessoal, mais subjetiva, sabe? Cheia de recursos criativos para fazer a gente sentir, pensar e imaginar. O mais importante não é só o que se diz, mas principalmente como se diz. Agora, o texto não literário, a pegada é outra. Ele tem uma função prática. A prioridade aqui é ser claro, direto ao ponto. A linguagem não tem curva, não tem rodeio, o foco é um só, passar uma informação ou uma instrução. Então, resumindo a ópera. De um lado, a gente tem a palavra como arte, explorando sentimentos e sensações. Do outro, a palavra como uma ferramenta para comunicar fatos de um jeito direto. No fim, é a intenção de quem escreve que muda o jogo todo. Ok, agora que a gente já tem essas definições na cabeça, que tal colocar a teoria na prática? Vamos analisar dois textos que falam sobre exatamente a mesma coisa, o mesmo objeto, só que com objetivos, assim, totalmente diferentes. Olha só a atmosfera que o texto cria. Não é só sobre um vaso, né? É sobre um momento, uma sensação. Palavras como mimo, luzídio, elas não estão ali só para descrever. Elas estão literalmente pintando uma imagem na nossa cabeça. Agora repara na virada. A mudança é de 180 graus. O tom aqui é outro, informativo, direto. Esse texto não está descrevendo uma cena, ele está explicando um conceito. Ele está dando fatos, dados sobre a história e o valor cultural desses vasos. É o mesmo tema, mas são dois mundos completamente diferentes. Dá para sentir, né? Um te joga para dentro de uma cena, enquanto o outro te ensina alguma coisa. As intenções por trás de cada um são totalmente distintas, mesmo o assunto sendo o mesmíssimo. Beleza, vamos complicar um pouquinho agora. O próximo exemplo é mais... complexo. É um caso onde esses dois mundos não ficam cada um no seu quadrado. Aqui, eles se chocam. E de propósito... Ah, esse poema, um clássico do Drummond. A repetição, aquele ritmo que fica na cabeça. A pedra, aqui, é claro, não é uma pedra de verdade. É um símbolo, uma metáfora para tudo o que é obstáculo na vida. A função aqui não é informar, é fazer refletir. E aí, olha só que genial essa manchete. A notícia é sobre um roubo, o quarto roubo, dos óculos da estátua do próprio Drummond. Ou seja, um texto que deveria ser puramente informativo, certo? Mas olha a jogada de mestre. Ao pegar um verso famoso e trocar pedra por ladrão, o jornalista faz muito mais do que só dar a notícia. Ele cria uma camada a mais de significado. Uma ironia, um comentário cultural. A arte aqui está servindo para dar mais peso, mais impacto para a informação. Sensacional, né? E aí a gente chega num ponto importante. Por que essa distinção toda importa, afinal? Isso não é só papo de aula de literatura, não. É uma ferramenta que a gente usa ou deveria usar o tempo todo para ler o mundo à nossa volta. Saber essa diferença nos ajuda a identificar a real intenção de quem escreve. A gente passa a valorizar tanto a arte quanto a informação de um jeito mais profundo. E claro, isso nos ajuda a comunicar melhor também. É sobre sacar quando as linhas estão sendo misturadas de propósito, de forma inteligente. E com isso a gente volta lá para o começo, para o nosso boletim de ocorrência poético. O que aquele policial fez foi quebrar uma regra básica. Um documento oficial tem que ser objetivo. Ponto. Ao misturar a função do relatório com a arte do poema, ele desafiou justamente essa expectativa, e foi por isso que deu o que falar. Então, fica a reflexão. Onde mais essa mistura entre arte e informação aparece no dia a dia? Na publicidade, com certeza. No jornalismo, como a gente viu. Nas redes sociais, então, nem se fala. Ficar de olho em como essa fronteira é cruzada é o primeiro passo para uma leitura do mundo mais crítica e mais consciente.